Olá a todos e a todas, estamos ao vivo aqui no Instagram Alexandre Triques para mais uma live sobre direito processual administrativo previdenciário. Quero cadastrar aqui enquanto os colegas vão entrando. Uma boa tarde a todos e a todas. Vou colocar aqui o nosso conteúdo de hoje. Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde. Deixa eu só fixar aqui o conteúdo. Beleza. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Renato. Boa tarde, William. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Márcia. Coisa boa ver o pessoal está comparecendo com assiduidade aqui. A gente está fazendo das terças, final da tarde, um momento de encontro, né, para tratar do processo. Isso é muito bom. Olá, Luciane, tudo bom? Gilberto, seja bem-vindo. Malu. Minha convidada Valéria já está presente, já vi aqui o registro dela. Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Arthur. Grande Júlio Marcondes, seja bem-vindo. Colega da Baixada Santista. Cláudia, seja bem-vinda. Sejam todos e todas bem-vindos, pessoal. Vamos iniciando, então, mais uma live aqui nesse espaço que tem sido construído por todos nós, voltados ao estudo do direito processual administrativo previdenciário, né? Hoje nós vamos ter uma convidada especial, e eu vou dizer para vocês por que eu considero uma convidada especial. Porque nas lives que fizemos até agora, tratamos de muitos assuntos, né? Tivemos a oportunidade de conversar aí com dezenas de conselheiros do Conselho de Recursos, tratando de questões jurisdicionais, teses, debates jurídicos, aplicação do direito nos casos concretos. Depois tivemos uma parada semana passada para conversar com o Rafael Galho, que é o coordenador da escola do CRPS, e aí não tratamos de funções jurisdicionais, tratamos de questões envolvendo a educação, né? Não a educação previdenciária em si, como nós conhecemos no INSS, no Programa de Educação Previdenciária, mas o papel na escola, na educação dos advogados, né? Na parceria com os advogados, para que a gente possa conhecer e atuar mais e melhor junto ao Conselho. E hoje, com a vinda da Valéria, a ideia é trazer um outro aspecto aqui que eu acho que é muito importante, que diz respeito ao sistema de tramitação dos processos no Conselho, o ESIS-REC, vai ser o ponto central da nossa live, né? Mas mais do que trabalhar o sistema, e a Valéria certamente vai trazer muitas informações importantes para nós, que ela conhece muito o assunto.
Mas muito além das questões envolvendo o sistema, a ideia é que a gente possa conversar aqui um pouquinho hoje sobre a rotina de secretaria, seja de uma junta, de uma câmara de julgamento ou até mesmo do Conselho Pleno. Por que que isso é importante? Isso é importante para os advogados que estão aqui no outro lado da relação que a gente está estabelecendo nas lives, porque não raras vezes a gente precisa ter essa comunicação com a Secretaria da Junta ou da Câmara de Julgamento, né? Para tratar de algum processo, para tirar alguma dúvida sobre a tramitação. Então a gente precisa entender como funciona essa assessoria que é trazida via secretaria para a sociedade como um todo, e nós, enquanto advogados, representantes da sociedade, obviamente que precisamos ter o acesso a essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Então o objetivo da nossa live hoje é sim fazer essa aproximação, né? E acho que vai ser muito interessante. Creio que a Valéria possa colaborar não apenas com a questão relacionada ao sistema, esses REC, mas também com a questão relacionada às secretarias, já que ela é secretária da 13ª Junta de Recursos da Previdência Social. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Esse é um tema, colegas, esse é um tema, digamos assim, na minha visão, tá? Eu quero tentar encontrar a palavra certa para colocar aqui, eu ia falar nevrálgico, mas talvez não seja a palavra mais adequada. Esse é um tema central na atuação do advogado. O advogado não tem como atuar no Conselho de Recursos se ele não tiver condições mínimas de entendimento sobre o sistema de tramitação e da assessoria de secretaria dos ambientes em que ele trabalha. Assim funciona na via judicial, né? E assim, obviamente, funciona também no Tribunal Administrativo. Mas, por outro lado, a gente tem muito pouca informação sobre, por exemplo, o sistema, né? Então, eu conto muito com vocês. Tá? Eu costumo sempre ler todos os comentários, mas eu conto muito com vocês nos comentários para trazerem dúvidas, tá? Ponderações, para que a gente possa estar debatendo aqui, construir uma boa live que possa ser um registro importante, que depois vocês possam, se precisar, estar revendo ou indicando para algum colega que esteja com dificuldade, evidentemente, para trabalhar com os sistemas do Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá bom, gente? Esse é o combinado. Quero pedir um reforço hoje nos comentários. É mais ou menos isso, tá? Boa tarde, Mariane. Seja bem-vinda. Vanessa, Rômulo, Lúcia, Alexandra. Sejam todas e todas bem-vindas. Eu vou, então, resgatar aqui a minha convidada, que já estava esperando alguns minutos. Ela é a nossa atração principal aqui, evidentemente. Esperem aí. Eu tive que reconvidar você. Acabei de fazer um convite, se você puder aceitar, tá? Porque aquela solicitação, acho que... Aí. Olá. Oi, boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, escuto super bem. Me escuta bem também? Também. Então tá. Eu quero, como sempre faço, primeiramente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tempos tão difíceis, né? Estamos de novo encerrados em casa, com filhos, com atividade profissional. E por incrível que pareça, o tempo fica escasso, né? Porque a gente acaba tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, né? Eu sei de toda a sua experiência com relação a esse assunto, o quanto pode nos trazer informações importantes com relação a ele, né? E, então, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Essas lives que você está fazendo têm sido bem importantes para a gente do Conselho, né? Você tem divulgado o trabalho da gente de uma forma bem bacana, está sendo muito importante para a gente esse trabalho, sim. Que bom, fico muito contente. O seu sinal, não sei se é ele, né? Não sei se os colegas como é que estão vendo, porque às vezes pode ser problema meu aqui também, mas o sinal de vídeo ele está um pouquinho nublado.
não me parece ser o principal problema, eu acho que dá para a gente fazer, mas o som às vezes está um pouco truncado. Qualquer coisa eu vou lhe interromper e lhe falo, tá? Para a gente ir adequando. Isso pode acontecer, né? Isso faz parte das lives. Pode ser, mas achei porque aqui está chovendo demais. Então, uma tempestade aqui. Muito forte? Tá uma tempestade aqui. Tá, não, tranquilo. Agora eu estou lhe ouvindo bem. Tá. A imagem só está um pouquinho nublada, eu queria só deixar registrado, mas assim, a gente consegue tranquilamente, na minha visão, realizar. Sim, às vezes acontece comigo também, e se ficar muito difícil, aí eu lhe aviso, a gente dá uma pausa e Okay. Tranquilo. Mas estou conseguindo lhe ver, apesar de estar nublado. Tá? Bom, Okay. Queria reiterar o que falei agora há pouco, imagino que a senhora tenha ouvido por já estar presente aqui na live. Nós, advogados, consideramos esse tema um tema muito central. Muito central. Por quê? Dentro esse novo momento que a gente está vivendo de tentar utilizar mais o recurso administrativo como substituição, né, ao processo judicial, uma das questões que os advogados enfrentam, uma dificuldade muito expressiva que os advogados enfrentam, é a dificuldade de entender o sistema do Conselho de Recursos. Se a gente faz uma pesquisa, né, eu acho interessante trazer essa experiência, eu fiz isso agora há pouco, agora a imagem melhorou bastante, certamente é por causa do tempo. Acredito que sim. Fica isso. Mas antes de iniciar a live, Valéria, eu fiz uma pesquisa no Google. Eu coloquei como usar o ESIS-REC. Tá? E não aparece nada, né? Ou muito pouco. Uma das coisas que aparece são os cursos, as aulas que a senhora deu de capacitação para servidores na escola do CRPS, que até estão disponíveis lá no canal, né, do Conselho, da escola, e a primeira coisa que aparece. Mas fora isso, aparecem algumas reclamações, tem um Reclame Aqui, que eu acho que é do Ministério da Economia, ou alguma coisa assim, um cidadão que faz uma reclamação ali que não está conseguindo anexar um documento, né, e ponto, e não tem mais nada. A nível de cursos, a nível de capacitações das OABs, no nosso meio mais do advogado, pouco se fala também. Alguns, inclusive, ainda chamam de e-recursos, mesmo que desde 2019 não se tenha mais o e-recursos e tenha o ESIS-REC, né? Então, eu considero essa nossa conversa muito importante, porque mesmo que o sistema tenha limitações, a gente sabe que tem, para quem está usando de fora, isso até é reconhecido pelo Conselho, que está se tentando melhorar, eu acho importante que a gente possa entender até onde a gente consegue ir, né, os principais segredos para bem utilizar, para que a gente consiga, assim, assessorar bem os segurados, que são os destinatários de tudo que a gente está fazendo aqui, né? A gente trabalha para o cidadão, lá o cidadão comum que está precisando do benefício, né? Então, por isso que eu considero realmente assim essa nossa conversa importante. Além, obviamente, das questões envolvendo a secretaria, como a gente conversou durante a semana passada, né, preparando a live de hoje, assim, eu sinto que nós, advogados, às vezes temos alguma dificuldade também, apesar de ter uma estrutura muito boa, na minha visão, de atendimento no Conselho. São inúmeros servidores trabalhando na função, até pela quantidade de processos que o Conselho julga, mas eu acho que ainda falta, assim, um pouco de comunicação, talvez, e o papel dessas lives tem sido também isso. Eu vou começar lhe fazendo uma pergunta, assim, o que é o ESIS-REC? Se a senhora pudesse nos trazer, assim, o que é o ESIS-REC, qual é o objetivo dele, como é que o Conselho vê, né, esse sistema? O ESIS-REC, ele veio do e-recursos, né? O e-recursos foi o primeiro sistema que a gente teve, assim, totalmente digital mesmo, né? Até então a junta teve outros sistemas, mas eles eram sistemas híbridos, né? A gente lançava eventos e fases no sistema, mas o processo continuava andando paralelamente no papel. O e-recursos, ele veio para ser totalmente digital, né? O e-recursos, ele foi desenvolvido em cima do EPROC, que é o sistema utilizado no TRF4,
né? Inclusive, foi o TRF4 que cedeu um código-fonte desse sistema para que a gente pudesse desenvolver o e-recursos. O e-recursos, ele é nosso xodózinho, assim, porque ele foi desenvolvido por servidores da casa, né? Servidores do INSS que tinham conhecimento em informática e foram desenvolver esse sistema. Ele foi desenvolvido, assim, bem na raça mesmo, né? Depois disso, como a gente não tinha como se sustentar, né, o sistema foi todo desenvolvido, mas questões de segurança e tudo mais, aí a DataPrev acabou assumindo o sistema. Por conta de melhorias que tinham que ser feitas no sistema, a DataPrev acabou migrando para o ESIS-REC. O ESIS-REC, ele, na verdade, assim, ele não é aberto para as pessoas utilizarem, né? Só os servidores conseguem utilizar. A intenção é que ele funcione futuramente realmente como um EPROC, né? Que você entra lá, faz uma petição, junta um documento, o advogado já entra lá direto. Hoje isso é feito como? Via meu INSS. O advogado entra lá via meu INSS ou via um convênio OAB, né? Faz a juntada do documento e agora, graças a Deus, recentemente foi colocada uma nova versão do sistema que quando vocês fazem a juntada de um documento lá no meu INSS, aparece um aviso para gente no processo. Olha, foram juntados novos documentos. Aí você clica ali e esses documentos são baixados lá do SAP Central para gente, né? E já anexados no processo. Porque existe ainda essa dificuldade de quando o documento é juntado, existia, né? No meu INSS, ele não migrava automaticamente. Então, o que acontecia? Muitas vezes o processo estava tramitando na junta, o advogado fazia a juntada de um documento lá, acreditando que a gente fosse ver e fosse ser aceito esse documento antes do julgamento, e a gente não ficava sabendo, na verdade, dessa juntada, né? Então, por isso que a gente orientava muito o procurador, o segurado, a encaminhar novos documentos, depois que o processo estivesse na junta, diretamente para a junta, para a secretaria, porque aí a gente fazia a juntada para esse documento não ficar perdido, né? Então, para a gente, o ESIS-REC, ele foi uma evolução, assim, desde o e-recursos, né? Tremenda, porque você imagina, quando eu entrei na junta de recursos, eu trabalho na junta há 30 anos, né? Nossa, que legal! Eu entrei na junta... Parabéns! Entrei na junta em 1991. A gente datilografava os relatórios e votos em 3 vias com papel carbono. Então, assim, o salto que tivemos hoje, isso é sensacional, né? Eu acompanhei todas essas mudanças, todos os sistemas que a gente teve, né? Então, assim, é sensacional. Ele tem tudo para ser, assim, o nosso sistema aí para sempre e melhorando cada vez mais. O mais importante para a gente desse sistema todo é a facilidade que a gente tem, né, de acompanhar esses processos. Eu consigo saber onde está um processo de qualquer lugar, né? Quando a gente tinha processo físico, era um caos para você descobrir onde estava. Se alguém queria uma cópia de um processo físico, até você conseguia localizar, eram meses. Hoje em dia, um advogado passa um e-mail pedindo o processo, a gente clica no botão ali embaixo e manda para ele por e-mail, né? Então, assim, a facilidade que esse sistema trouxe para a gente, ela é muito grande. Só que, assim, como tudo, né, tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus disso tudo é que, pela tramitação ter se tornado muito mais ágil e muito mais rápida, a velocidade com que esses processos passaram a chegar para a gente aumentou. Então, a gente acabou ficando com uma sobrecarga muito grande de processos de uma vez só, e é aí que dá esses problemas de demora no julgamento, que o pessoal acha que o julgamento está muito lento e tudo mais. Depois, se você quiser, eu posso até dar uma esmiuçada aí na tramitação do processo do INSS até a junta para o pessoal entender o porquê dessa demora no julgamento, né? Mas, basicamente, o sistema para a gente é essa evolução, essa facilidade de trabalhar com o processo é excelente.
Que bacana ouvir isso, assim, de alguém que está há tanto tempo, já pegou diversas etapas e fases, né, do conselho, e a gente sabe que a evolução foi muito grande, a evolução digital, né, informática, nos últimos 30 anos, nossa, não dá nem para a gente dimensionar como as coisas mudaram completamente na vida da gente, É. e muito bacana entender esse processo, entender que o esses REC é um sistema, então, que para o conselheiro, ele agrega bastante, ele melhorou bastante a rotina de trabalho, distribuição de processos, me parece que está combinando muito com esse momento do teletrabalho, de uma Sim. distribuição de processos por especialização de matéria, né, toda essa nova fase que o conselho vive já de alguns anos, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta importante. Eu vou tentar ir do A ao Z, porque esse tema é um tema que realmente gera muitas dúvidas nos Claro. advogados. Às vezes são dúvidas muito simples, né? E às vezes algumas mais complexas. Eu já estou vendo que os colegas estão perguntando, daqui a um pouco eu passo também algumas perguntas deles. Então, significa que, para um advogado protocolar um recurso administrativo do seu cliente, o caminho que ele deve fazer não é acessar o esses REC, é acessar o meu INSS, cadastrar uma senha.gov, acessar o meu INSS, ir lá na opção recurso, escolher o recurso que ele quer protocolar, né, e vai ser feito todo o encaminhamento, faz o seu cadastro como procurador, né, me parece que isso é um dado importante, eu queria ouvir um pouquinho É. da senhora daqui um pouco sobre esse ponto, o que isso vai significar lá na frente, né, o procurador se torna recorrente, né, junto com o segurado, e aí esse recurso vai, logicamente, vai ter a tramitação para as contrarrazões ali no INSS e será futuramente remetido lá para o Conselho. Então, a forma de protocolo de recursos é pelo meu INSS e qual Sim. a razão de cadastrar o recurso com o procurador? Tá. Esse ponto é importantíssimo, era uma das coisas que eu queria realmente tocar no assunto aqui com você, porque assim, muitos procuradores não constam no processo como parte, né? Ele não está lá cadastrado como procurador. No que isso implica? Para o procurador ter acesso a esse processo, ele precisa da senha do segurado, do meu INSS. E se ele estiver cadastrado como procurador no processo, ele tendo um cadastro no meu INSS, o próprio advogado tem que ter um cadastro no meu INSS. Ele tendo esse cadastro, na hora que ele entra lá em consulta processo, ele faz o login com a senha dele, não precisa ser a do segurado, e ele vai ter acesso a esse processo. Então, a dificuldade que muitos procuradores têm em acessar o processo é justamente por isso. O cadastro do processo dentro do esses REC, ele é feito pelo INSS, na verdade. Então, vocês entram lá no meu INSS, protocolam um recurso. Pronto. Esse protocolo fica lá na nuvem. Um servidor do INSS vai lá, abre uma tarefa de recurso e baixa esse recurso para esses REC. Mas aí dentro desses REC, ele tem que inserir vários dados, ele tem que inserir quem é a parte, quem é o advogado, a causa do indeferimento, uma série de coisas. Na correria, o INSS acaba que preenche meio que pela metade esse cadastro. Então, raramente a gente pega um processo na junta que tenha lá o procurador. Quando eu pego o processo, a primeira coisa que eu faço é olhar se tem procurador no processo. Tem procurador, eu já imediatamente cadastro ele lá como parte. Porque isso facilita demais a vida do procurador. E se o procurador souber que ele não está como parte lá no processo, ele pode entrar em contato direto com a junta onde o processo se encontra e pedir, olha, por favor, eu tenho procuração no processo, dá para você me incluir aí como parte, né? Mesmo porque fica todos os dados dele ali, e-mail, celular. Quando a gente tem que fazer uma convocação, ou mesmo para o GCD pedir uma documentação, a gente já tem os dados dele ali, e-mail, telefone, isso facilita demais. Às vezes a gente perde um tempo enorme procurando esses dados dentro do processo. Perfeito, excelente. Isso eu acho que é bastante relevante, né, para que, principalmente para a questão das consultas, né, para que a gente possa ter um controle dos nossos processos, do andamento dos nossos processos, possa acessar. E hoje, no Brasil, não tem quem não tenha uma senha.gov, né, até porque ela Sim. está sendo usada pelos órgãos estaduais também, quer dizer, está havendo
uma unificação, né, de todos os serviços governamentais em torno dela. Então, bem relevante, sem dúvida, essa informação. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A gente tem constatado aqui nas lives que, de fato, os embargos de declaração, a revisão de acórdão, a reclamação ao Conselho Pleno, os incidentes de uniformização de caso concreto ainda não são tão populares por parte da advocacia no Conselho de Recursos. Conversei numa live muito bacana com a doutora Vânia, presidente da terceira CAGE, segunda CAGE, né? Doutora Vânia Pontes, e a gente conversou bastante sobre esse assunto, né? E ela me relatou que realmente não é comum, é mais comum os recursos do INSS, às vezes até de segurados sem advogados, mas são poucos advogados que estão interpondo esses recursos. Talvez até pelas dificuldades que a gente ainda enfrente, com a demora, com esse contexto que ainda se vive nas rotinas dos processos administrativos. Mas eu lhe pergunto, todos esses recursos devem ser protocolados pela plataforma Meu INSS? E aí complemento a minha pergunta, porque quando a gente clica na opção recurso, aparecem 3 opções: recurso ordinário, recurso especial e consulta andamento. Onde eu encaixaria essas outras modalidades? Tá. Essa é uma questão que foi resolvida recentemente, tá? A notícia é fresquinha. Eu, inclusive, não sabia também o que a gente estava fazendo com incidentes e embargos. Com essa pandemia, né, e tudo mais, os procuradores não estavam conseguindo ir até o INSS para protocolar esses embargos, esses incidentes. Eles estavam encaminhando para a gente por e-mail. A gente fazia juntada desse embargo no processo, porque não importa onde o processo esteja, ele pode estar no INSS, pode estar onde for. Eu, como servidora, eu entro no sistema, eu consigo fazer a juntada de um documento nesse processo onde quer que ele esteja. Ele não precisa necessariamente estar na minha junta para que eu consiga fazer essa juntada, né? Então, eles encaminhavam para a gente por e-mail, a gente juntava esses embargos no processo, lá como um documento juntado, e encaminhava um e-mail para o INSS. Olha, no processo tal tem um embargo. Aí o INSS puxava esse embargo e encaminhava para a gente. Estava sendo meio trabalhoso, mas foi uma solução paliativa. Hoje, acho que foi de uma versão atrás, aí deve fazer uns 2 meses isso mais ou menos. Quando você entra lá para protocolar recurso, você vai selecionar o recurso, ele já foi julgado na primeira instância, no ordinário, e agora você quer interpor um incidente. Você não quer interpor um recurso especial, é um incidente. Mas você vai clicar em recurso especial. De recurso especial, ele vai estar lá, recurso especial / revisão de acórdão, alguma coisa assim. Aí ele vai entrar como incidente. Esse protocolo já está podendo ser feito via Meu INSS. Ah, que ótimo. Creio que a lógica seja, sempre que eu clico no recurso ordinário, pressupõe que eu estou acessando a primeira instância recursal, né? E a primeira, né? Então acredito que se for um embargo de declaração de primeira instância recursal, de junta, acesso o recurso ordinário. Não, no especial. Para você no especial sempre. No especial, porque ele já foi julgado em primeira instância. Para você conseguir interpor o embargos, é através do recurso especial também. Eu tenho até um passo a passo, assim, um esqueminha que o INSS me forneceu para eu poder passar para os procuradores. Se você quiser, depois eu disponibilizo para você passar aí para os colegas. Claro, a gente pode passar para os colegas, lhe agradeço. Mas que importante essa informação, porque essa é uma dúvida recorrente. E às vezes a gente não explora, aquela coisa, o dia está corrido, vai olhar ali, não encontra, já acha que não dá, já sai reclamando, né? Dizendo que não funciona, que vai para a via judicial, coisas do dia a dia, né? E a gente está acostumado com essas coisas, às vezes acontecem desse jeito. Que bacana, então. Então, no recurso especial, que vai estar ali na telinha que vai abrir, existe a opção, então, para os demais protocolos. É isso. Excelente. Eu vou ler algumas mensagens de alguns colegas que eu estava observando aqui. Por exemplo, o Francis pergunta, né, no ESIS-REC, o procurador será exclusivo para advogado? Não, né? Como assim?
pelo que eu entendi, a pergunta dele é o seguinte: podem Tá, ter entendi. outras pessoas representadas Pode, por despachantes? pode. Podem, né? Pode, porque no recurso administrativo não se exige que o procurador seja advogado, né? Então, a pessoa tendo a procuração, ele sendo procurador do segurado, a gente vai inserir ele no sistema como procurador. Perfeito, até porque não existe, né, a capacidade de postular na junta, no recurso, não é privativa de advogado, como Isso, acontece no Poder Judiciário, né? Quer dizer, isso, qualquer um pode ser o procurador, o irmão do sim, segurado, isso. basta ter uma procuração com os poderes e ele pode estar promovendo os recursos, né? Uhum. Perfeito. A mesma lógica do INSS, né? É, A mesma lógica do INSS. é. A Claudete pergunta, né? Eu coloquei a procuração no meu INSS e está dessa forma. Não estou como parte. Eu acredito que o que ela está querendo dizer é que ela anexou a procuração, mas mesmo assim ela não está como parte, né? Isso, Seria porque ela exato. não fez o cadastro ou porque o INSS falhou? Exato. Porque vocês, né, na condição de procuradores, não tem como se inserir como parte no processo. É muito importante que na hora que se protocola o recurso, vocês já anexem a procuração, os dados de vocês, e-mail, telefone e tudo mais, para que a gente possa inserir vocês no cadastro. Quem teria, né, que fazer isso seria o INSS na hora que ele baixa o recurso de vocês para o esses REC. Mas normalmente isso não acontece. Então, a orientação que eu dou a ela é o processo dela provavelmente ainda deve estar no INSS, né? A partir do momento que ela verificar que esse processo foi distribuído para alguma junta, para ela entrar em contato com a junta e pedir para que ela seja inserida lá no processo. Perfeito, faz um contato direto com a unidade, com a secretaria Sim, da unidade, manda um e-mail ou telefona, e aí sim. se resolve esse problema, né? Sim, é uma coisa super simples, porque a gente cadastra vocês pelo número do CPF. Quando a gente joga o número do CPF ali, ele puxa os dados do CNIS já. Então já migra tudo, a gente só incluir a parte ali e dizer se ele é procurador ou se é curatela, né? Essas coisas, e já está inserida a parte, é super simples. Perfeito, perfeito. A Denise pergunta, né? Mas e o SAG? Né, ela refere o SAG advogado, né? O nosso convênio. Eu vinha protocolando os recursos pelo SAG, pelo convênio com a OAB. Me parece, Valéria, me corrige se estou errado, que é a mesma coisa, É, né? Apenas é um canal diferente. Seria isso? exato, porque o SAG, na verdade, ele é o meu INSS, né? É um convênio que existe, né, entre a OAB e o INSS. Então, quando você usa o SAG, esses documentos vão para o meu INSS, na verdade, né? Perfeito, perfeito. A Débora, que está sempre presente aqui conosco, que é uma atuante no processo administrativo e minha amiga e conhecida há muitos anos, né, e tem colaborado muito aqui com os nossas conversas, trazendo questões importantes, né? Ela refere os documentos que a gente junta posterior ao protocolo do recurso, agora já estão sendo migrados para o ESIS-REC? Ele não migra automaticamente, tá? Mas a partir do momento que um documento novo foi inserido, vamos supor, eu abri o processo aqui agora, ela fez a juntada lá 5 minutos atrás, eu abri o processo aqui agora, ele vai aparecer uma tarja vermelha para mim, dizendo, olha, foram anexados novos documentos. Aí, se eu clico ali, ele já me baixa esses documentos novos que foram juntados e anexa automaticamente no processo. Então a gente tem esse alerta. Perfeito. É impossível não ver, porque é uma tarja vermelha que fica assim no processo. Esses dias nós tivemos alguns probleminhas com isso. O documento não estava migrando quando a gente clicava ali, aí a gente tinha que ir manualmente lá no SAT Central e baixar. Mas foi um problema do GET, que a DataPrev disse que já solucionou. Hoje, parece que hoje voltou a funcionar normalmente. Mas, de qualquer forma, a tarja aparecia ali e a gente sabia que tinha um documento novo lá para anexar. Para anexar. A Fernanda faz uma pergunta também importante para a nossa rotina, né? São questões muito voltadas, né, Valéria, a rotina do advogado, às Sim, vezes o com escritório é um certeza. escritório grande, às vezes o processo é uma parceria entre 2, 3 advogados. Ela pergunta, e para entrar, né, para ingressar no processo como procurador,
quando já existe um recurso protocolado, digamos que o segurado, são duas situações, na verdade. Uma, o segurado protocolou, está lá ele como recorrente, INSS como recorrido, e ele quer se cadastrar para poder constar junto ali no processo, poder fazer as consultas e estar constando como procurador. Essa é uma dúvida, certamente, que muitos colegas têm. A outra também que muitos colegas têm é, uma vez tendo lá um advogado, eu posso cadastrar outro advogado ou apenas um procurador para o processo? Tá. Essa última aí, vamos responder ela primeiro, que já está no gancho aí. Pode. A gente pode inserir quantas partes quiser no processo. Se é um escritório que tem 5 advogados lá que trabalham juntos, e um dia é um que vai ver o andamento, um dia o outro, um vai fazer a sustentação oral e o outro não. A gente pode cadastrar quantos advogados vocês quiserem. É só especificar, né? Olha, normalmente a gente coloca um só. Normalmente, o que a gente faz? A gente insere como procurador aquele que assinou a petição do recurso. Né? Normalmente a gente toma isso, porque às vezes tem procuração que tem, né, 10 advogados lá na procuração, então a gente não vai ficar inserindo todo mundo à toa também, né? Mas aí depois, vamos supor, amanhã ou depois o outro fala, não, dá para você inserir mais o fulano de tal, porque ele vai participar da sustentação oral, ou é ele que vai fazer o protocolo. Sem problema, a gente pode inserir outra parte, sim. Tá? E a outra questão... mas aí isso se faz isso se faz com contato com a secretaria. Sim, com a secretaria da junta. Se o processo já estiver na junta, Tá, é direto na secretaria. Tá? Direto na secretaria, tá. Isso. E a outra questão foi a colega que perguntou que, tá, o advogado, vamos supor, o segurado entrou sozinho com recurso e ela vai entrar posterior, né, como procuradora. Se o processo ainda estiver no INSS, ela tem que fazer a juntada da procuração lá via meu INSS, né, só que ela ainda não vai constar como parte no processo, mas pelo menos já fica lá constando. E se o processo já estiver na junta, é só ela encaminhar para a gente por e-mail a procuração e a gente faz a juntada da procuração no processo e já insere ela como parte, como procuradora. Ah, que bom. Então é bem tranquilo através dessa comunicação mesmo, direto com a junta. Sim. Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a essa questão específica. Assim. Qual é a vantagem de um segurado ter o seu processo no Conselho de Recursos representado pelo advogado? Na verdade, assim, vou tentar explicar melhor aonde eu quero chegar, né? No seguinte sentido, o que o sistema vai fazer de diferente num processo que conste como recorrente, junto com o recorrente realmente, né? Ali está o recorrente advogado, ele faz parte, ele está cadastrado. Esse processo ele vai ter intimações diferentes, ele vai ter alguma informação, alguma notificação diferente, ou na prática é mais para já estar habilitado para a promoção da sustentação oral lá no dia do julgamento? Isso. Na prática, assim, não, ele não vai ter nenhuma prioridade por ter um advogado, por estar sendo representado por um advogado, não. O que eu acho de benefício, né, de ter um advogado no processo, é que, assim, os processos, você bem sabe disso, eles estão vindo do INSS muito mal instruídos, né, ou eu diria até sem instrução alguma. Tanto é que a gente está aí com um gabinete de crises, instruindo os processos, juntando documentação e tudo mais. O que acontece? Se o segurado entra com recurso sozinho, muitas vezes ele não tem aquele conhecimento para colocar ali tudo que ele precisa esclarecer. Por exemplo, o INSS, ele deu uma entrada no processo, foi indeferido, passou os 30 dias, o INSS não apresenta contrarrazões, não faz nada e manda o processo para a junta. O processo chega para o conselheiro tem que fazer o quê? Ele tem que descobrir por que o INSS indeferiu aquele benefício. Porque ele não sabe, não tem contrarrazões, não tem nada no processo. E muitas vezes nem o segurado junta razões de recurso. E quando junta, ele coloca lá, não concordo com o indeferimento, ponto. E o recurso sobe. Aí o conselheiro vai pegar esse processo. Ele vai ter que pegar as carteiras profissionais que tiver no processo, comparar com o CNIS, comparar com a contagem que o INSS apresentou, se tiver, né? Para ver o que foi que o INSS não aceitou, tentar descobrir por quê, se foi porque tinha uma marca de extemporaneidade no CNIS, ou se era um período especial que não foi enquadrado. Enfim, é um trabalho de descobrir
por que o processo foi indeferido, olha o trabalho que o conselheiro tem, para depois ele poder analisar. Ao passo que, se o segurado tiver um advogado, o advogado na petição, ele já sabe o que aconteceu, ele sabe, porque mesmo que o INSS não tenha dito para ele, o advogado foi ele que montou o processo, então ele sabe o que podia dar errado. Então, ele já, na petição recursal, ele já vai ali direto, né? Olha, não foi aceito tal período por isso, mas deve ser aceito por tal fato, ou juntando um novo PPP que supre o que o outro não tinha. Então, assim, fica muito mais fácil a vida dele, né? Agora, com relação ao sistema em si, como você perguntou, é a mesma coisa. Só vai facilitar a nossa vida, tipo, né? Eu, secretária, quando eu tiver que convocar para uma sustentação oral, ou o GCD tiver que pedir algum documento, então aí fica muito mais fácil também se tiver um procurador. Porque o procurador normalmente deixa o e-mail principal dele ali, você passa um e-mail, não dá 5 minutos, ele está respondendo. Segurado, às vezes ele põe um e-mail da filha, da vizinha, aí você passa, a pessoa leva um mês para abrir o e-mail e ver, já passou o prazo, então é complicado. Claro, e as juntas, as secretarias das juntas, ó, as câmaras de julgamento, elas enviam notificações, porque em alguns casos não ocorre comunicação de alguns atos, né? Às vezes existe alguma dificuldade na comunicação dos atos. Aqui eu já vou migrando um pouquinho, saindo um pouco do sistema, depois eu quero te fazer algumas perguntas, se você me permitir, quero explorar o máximo possível o seu conhecimento, porque é impressionante, acho que isso agrega muito, são pequenas questões que resolvem grandes problemas, né? Às vezes o mandado de segurança, como o advogado tem essa cultura, né? Eu sempre digo isso, né, Valéria, porque na universidade, na faculdade de Direito, principalmente a tradição mais antiga, a gente aprende a processar, né? A gente não aprende a conversar. Né? Não nos ensinam a conversar, a mediar, a conciliar, a arbitrar. Né? Agora as novas gerações que estão estudando agora, evidentemente que já estão num outro contexto. Mas as gerações mais antigas, o que o advogado sabe fazer? Sabe processar. Então, se der um problema num botão, no acesso e tudo mais, ele já vai invocar um princípio constitucional e já vai impetrar o mandado de segurança. Né? Vocês sabem bem, né? Uhum. Então, por isso que são questões pequenas, mas são questões muito grandes, muito relevantes, assim, eu acho que para o nosso dia a dia. Essa comunicação, no caso, quando você referiu, não, é bom ter o contato do advogado, ele responde rapidinho e tal. Vocês costumam ter um diálogo antes do julgamento, ou até antes da sessão de julgamento, com as partes, para avisá-las de alguma coisa, ou tudo deve ser, via de regra, tudo tem sido acompanhado pela movimentação processual e diário oficial? Tá. A gente só convoca para alguma coisa. Tem duas situações, né? Tem a situação do GCD. Vamos supor que o processo já pode até. O conselheiro pegou o processo, já até incluiu na pauta. Aí na hora ele falou: não, mas peraí, se apresentasse um outro documento X aqui, dava até para reverter a situação. Então aí a gente passa para alguém do GCD rapidinho: passa um e-mail lá pro procurador, vê se ele apresenta um documento tal, nessa situação. E a situação de quando já existe um pedido de sustentação oral no recurso, né? Quando o advogado ele já pede a sustentação oral no recurso, quando o conselheiro pega esse processo para incluir em pauta, ele já me avisa, né? Isso é geral em todas as juntas, o conselheiro já avisa para a secretaria. Processo número tal tem pedido de sustentação oral. Aí sim a gente manda um comunicado uns dias antes, né? Pelo menos assim a gente tem tentado mandar com uma semana de antecedência. Porque como o conselheiro tem um prazo de 5 dias para colocar o processo em pauta, às vezes no último dia, quando ele está colocando o processo em pauta, tinha uma sustentação oral. E aí, às vezes, a gente convoca com um prazo meio apertadinho, mas a gente sempre deixa em aberto. Olha, se não der, se você estiver ocupado, alguma coisa assim, a gente transfere o julgamento, dá um jeito, aí arruma, né? Mas, normalmente, são essas situações. Ou o GCD que precisa enviar alguma solicitação, né, para apresentar algum documento, ou quando já existe um pedido de sustentação oral, a gente envia a comunicação com antecedência. Às vezes também, se a gente nota que faltou procuração no processo e o recurso está assinado pelo advogado, a gente pede também para sanear o processo e tal. Aí eu mesmo na secretaria posso passar um e-mail e tal e pedir. Então, se tiver esses dados no processo, facilita muito a vida. Entendi, excelente. A importância, então, do advogado que já está planejando fazer a sustentação, né, já na sua petição de recurso, no seu recurso, já faz o pedido, já manifesta o interesse, faz o pedido, então, de sustentação, porque aí o conselho
ou a Câmara junta, enfim, através da sua secretaria, já comunica antes, facilita as coisas, né? Sim, muito. E uma dicasinha, assim, se você me permite, assim, Claro. na hora que colocar ali, assim, sustentação oral, tenta colocar uma letrinha maior, em negrito, dar uma sublinhada, assim, para chamar a atenção. Porque às vezes a sustentação oral tá pequenininho ali no meio do recurso, o relator foi lendo, 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 passou batido ali e não viu, entendeu? Então, o pedido da sustentação oral é bom que ele esteja assim num destaque assim no meio da peça ali, que é para a gente já bater o olho e ver que tem a sustentação oral para não passar. É muito desagradável, acontece às vezes, infelizmente, né? Errar é humano, às vezes acontece de passar um caso assim e a gente não convocar. Eu fico bem chateada quando acontece isso, eu não gosto que aconteça isso realmente. Mas quando acontece e o procurador entra em contato com a gente e fala, olha, mas foi julgado e eu não fui convocado, imediatamente a gente avoca o processo de volta, entra como se fosse uma revisão de acordo, e aí a gente convoca o procurador de novo para fazer, que isso não pode acontecer. Isso é cerceamento de defesa, não pode acontecer, não. Que legal esse procedimento, interessante, porque, sim, garantindo daí o devido processo legal, a defesa Sim. técnica da parte, né, e a comunicação dos atos. Não, mas o recado está dado, acho que para todos, a gente está com um público bem importante acompanhando aqui hoje, muitas pessoas assistem a live depois, então a importância de que o pedido de sustentação oral na peça de recurso seja feito com letras, se possível, de destaque, Isso, negrito, uma né, destacadinha. e destacadinho para facilitar o trabalho. Com certeza a gente acaba passando a leitura dos textos hoje, a É, gente acaba muitas vezes acontecendo, né? E uhum. isso acontece. Excelente, Valéria, excelente. Eu ia tentar, né? É dentro do tema, nós estamos tratando da mesma coisa, mas e tem vários questionamentos que eu queria tentar, dentro do possível, também trazer, mas queria lhe fazer uma pergunta. Como é ser uma secretária de unidade julgadora do Conselho, uma pergunta que eu acho interessante, principalmente considerando a sua experiência. Eu sei que a senhora já foi conselheira, já julgou processo, eu imagino a quantidade de processos que já não teve envolvimento dentro do, né, dentro do Conselho de Recursos. Com toda essa experiência, como é ser secretária e quais são as principais atribuições, assim, o que nós, advogados, podemos esperar ou podemos postular ao ligar para o Conselho, assim, o que cabe à secretária, né, fazer e atender. Eu acho que isso é uma informação importante para a gente entender também os limites da Sim. atividade de vocês, né? Uhum. Na verdade, assim, a secretária, ela é a faz tudo da junta, né? A gente atende telefone, responde e-mail, tudo relacionado à secretaria da junta é a secretária que faz, né? A gente tem o atendimento às partes, né? Que agora a gente está realizando remotamente. Eu estou com 3 linhas de telefone da junta transferidas para o meu celular, então eu estou atendendo aqui de casa. Fora isso, tem o WhatsApp Business também da junta, que a gente deixou lá na porta do prédio, os telefones, o WhatsApp. E o e-mail da junta, que bomba também, né? Assim, muitos pedidos. A gente faz programação das pautas, das sessões de julgamento, a gente cria sessões de julgamento, a gente cuida dos mandados de segurança, né? Eu que atendo o mandado de segurança, respondo, se o processo está com a gente, eu já distribuo imediatamente para uma conselheira, já aviso, olha, mandado de segurança urgente na pauta, por favor. A conselheira já põe na pauta, eu já respondo para o juiz. Se for alguns tribunais, eles preferem que a gente insira a resposta direto, lá que nem o TRF4 é um deles, né? A gente coloca já a resposta do mandado de segurança lá no EPROC, aí já entra no EPROC, põe a resposta, ou senão a gente manda a resposta para o juiz por e-mail, né? Manda para a secretaria da vara as respostas. Que mais? Assim, tem uma coisa assim que até eu queria falar aqui, porque assim, com relação ao pessoal que passa e-mail para a gente reclamando da demora dos processos, né? Fique à vontade. A gente entende perfeitamente. Quando eu entrei na junta, há 30 anos atrás, né? Eu tive um presidente que foi ele que me ensinou, inclusive, a fazer análise de processo e tudo mais. E esse presidente, quando começou a me ensinar a fazer análise de processo, ele me disse uma coisa que isso eu trago há 30 anos comigo. Sempre que você for analisar um processo, ou que você estiver tratando de um processo, imagine que
esse segurado é o seu pai. Ou coloque-se no lugar dele, imagina que esse segurado é você. Eu acho que você fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro faz com que você haja com muito mais amor, com mais condescendência, né, com a pessoa. Às vezes só o fato de você escutar o que o segurado tem para falar, porque as pessoas não têm paciência para escutar ele contar aquela história toda, não, porque eu trabalhei desde 1900 não sei quando, né? Só o fato de você escutar já acalma a pessoa. Então, muitas reclamações que a gente recebe de que o processo está demorando demais, porque já está na junta há 3 meses. Vocês sabem que a gente tem aquele prazo de 85 dias das normas, né? O processo tem. Mas, infelizmente, não está sendo possível a gente cumprir esses prazos. A demanda está muito grande. Hoje, na minha junta, eu estou com quase 8.000 processos. Eu tenho 12 conselheiros. Cada conselheiro pode julgar 100 processos no mês. Então, a gente julga 1.200, estou com 8.000, só que a gente julga 1.200, amanhã entra mais 200. Então, assim, é enxugar gelo, né? Como o doutor Marcelo costuma dizer sempre, a gente mata um leão por dia. E assim, esses pedidos de prioridade que chegam por e-mail, a gente tem tomado muito cuidado com isso. Primeiro, porque a gente tem manuais de ética, a gente tem o compliance, a gente não pode também ficar passando o processo na frente aleatoriamente. Os processos, eles têm obrigatoriamente que obedecer a ordem de entrada na junta para a gente fazer distribuição e tudo mais. Nós temos aquelas prioridades do artigo 38, né, que são os maiores de 60 anos, os B31, que é auxílio-doença, o 87 e 88, que é o LOAS, e o 32, aposentadoria por invalidez. E temos também a prioridade da... Tem um outro artigo, que eu não me lembro agora, o artigo do regimento interno, mas que é sobre os processos de auditoria, né? Os processos suspensos por auditoria, que também tem prazo para a gente julgar. Não tem como a gente fazer uma triagem entre 8.000 processos para a gente ver ali quem tem mais de 60 anos, porque assim, mais de 50% ali já vai para mais de 50, mais de 60 anos. Então, se a gente for passar todas as prioridades na frente, coitado daqueles que não são prioridades, não vão ver os casos julgados nunca, né? Então, a gente tem adotado alguns critérios para fazer essa distribuição. Claro, se o advogado me passou um e-mail, eu olhei o processo, vi lá que ele se enquadra num daqueles itens do artigo 38, eu vou distribuir para um conselheiro automaticamente. Agora, o que eu tenho recebido muito aqui na Junta? Talvez até em função, eu não estou falando das suas lives não, tá? Em função, tá existindo muitas lives em muitos lugares, o doutor Marcelo também faz muita live por aí, fala, não, qualquer coisa passa um e-mail assim, de 5 processos do mesmo escritório reclamando. De fato, esses processos entraram aqui em dezembro de 2020, mas em dezembro de 2020 ocorreu um fato bem peculiar. Nós recebemos 8.000 processos de uma única vez. Foi assim uma enxurrada, aqueles processos que vieram sem nada, sem cadastro e tal e tudo mais. Então, hoje, basicamente o que a gente tem aqui dentro da junta são processos de dezembro de 2020, porque eles chegaram todos na mesma data, né? Dificilmente a gente tem algum processo mais antigo que isso. Aí tá, o processo entrou em dezembro de 2020, ok, dou toda a razão para ele, já passou do prazo. Só que aí você entra para olhar, o segurado nasceu em 1975. Você fala, poxa, o cara ainda é jovem. Aí você entra para olhar no CNIS, o cara está empregado. Eu não posso passar um processo desse na frente, entendeu? Moralmente, eu não posso fazer uma coisa dessas. Então, assim, eu queria deixar bem claro isso, porque às vezes o doutor Marcelo fala nas lives, não, é só passar um e-mail para junto e tal, mas assim, com parcimônia, né? A gente também não pode sair Ah, não, passando perfeito. Acho tudo na muito tela, importante essa. entendeu? Excelente. Até alguns colegas aqui perguntaram se o único contato seria por e-mail, se não teria contato de outra forma. O contato prioritário, o contato correto é por e-mail, né? Por e-mail é o mais fácil, né? Tem os telefones da junta também, que eles podem ligar. A maioria das juntas fizeram isso que eu fiz, transferiram os celulares, os telefones da junta pro celular, né? Estão atendendo de casa. E também disponibilizamos um WhatsApp Business. A gente pegou uma linha fixa de telefone da junta e cadastrou como um WhatsApp Business também. Tenho recebido várias solicitações pelo WhatsApp também.
Que ótimo. O nosso tempo já, lamentavelmente, quando é bom, é sempre assim, né? Queria que a gente tivesse mais tempo, mas temos pouquinho tempo, temos mais 3 minutos, mas eu queria aproveitar ao máximo, se não lhe incomodar, vou lhe fazer mais algumas perguntas dos participantes aqui Claro, da live. fica à vontade. Eu achei interessante uma pergunta da Comissão de Previdência adequado para protocolar uma petição intermediária para a junta, quando já tem o recurso lá. Eu acho que ele ficou com uma dúvida se ele utiliza o meu INSS ou se ele faz o contato por e-mail. Uhum. Eu aconselho o seguinte: se o processo ainda estiver no INSS, fazer a juntada via meu INSS, que é a melhor solução. Se o processo já estiver na junta, ele pode perfeitamente encaminhar por e-mail para a junta, porque aí ele fica tranquilo, ele tem certeza que esse documento vai estar juntado ali e que o relator vai ver o documento dele. Se ele ficar com receio, embora eu já disse, né, que hoje já está aparecendo a tarjinha ali que tem um documento novo, mas se ele tiver com receio, ele pode mandar para a junta sem problema nenhum, via e-mail, digitalizado, bonitinho, a gente faz a juntada sem problema nenhum. Excelente. O Gui Hatz pergunta, o Guilherme, provavelmente, né? Quando pelo meu INSS, SAG ou GERID já atingiu o limite de 50 megas, o que fazer para juntar documentos essenciais para análise da junta? Eu não sei muito bem como funciona essa parte do meu INSS. No Esses REC, a gente divide os documentos e faz várias juntadas. O Esses REC, a gente tem um limite de 10 megas também para fazer juntada. Então, se o procurador me manda aí 40, 50 megas de documento, eu divido esses arquivos e faço a juntada. Eu não sei se ele, de repente, conseguiria fazer isso também no meu INSS. Eu não sei se o meu INSS está querendo dizer que ele tem um limite total de 50 megas e depois disso ele não consegue fazer a juntada de mais nada. Eu não sei se é assim que funciona o meu INSS. Eu acredito que não. Eu acho que se ele dividir os arquivos, ele deve conseguir juntar. No tempo que a gente fez o convênio aqui com o INSS, eu presidi a comissão previdenciária aqui no Rio Grande do Sul, e a gente saía para o interior junto com o representante do INSS para apresentar o sistema. E a resposta que a gente dava é que o colega deveria exercer a capacidade de síntese documental. Né? Estou brincando aqui com o colega que perguntou, obviamente, que a gente sabe que às vezes não dá, né? Mas é que realmente esses limites, para quem antes tinha a possibilidade de protocolar no guichê qualquer documento, né? Realmente nos poda um pouco, né? É verdade. Eu vou aproveitar aqui e destacar a presença, eu não consigo identificar o primeiro nome, talvez, Valéria, você saiba, que é o J. Rebouças, acho que é colega de conselho. José Cleodomar Rebouças, ele é presidente da 27ª Junta do Rio Grande do Norte, um grande companheiro, trabalhou comigo na implantação de recursos, é um cara fora de série. Se você quiser convidar para fazer uma live, ele é muito bom. Já quero fazer o convite a ele ao vivo aqui, depois a gente conversa, obviamente, mas quero agradecer ao conselheiro por estar aqui conosco, né? Isso me deixa muito contente, a ideia era justamente essa, né? E dizer que, transcrever aqui o comentário dele, ele faz uma referência que no caso dele, ele recebeu 16.500 processos em dezembro. Foi, verdade. A junta dele foi sacrificada. Menos processos. Valéria, o tempo se esgotou para que a gente possa gravar, evidentemente, se despedir. Eu lamento muito e tenho certeza que os colegas também. Esse foi um dos. Eu queria lhe dizer que esse foi o recorde de público de todas as lives que eu fiz até agora. E eu acho que eu acho que são vários fatores. Eu acho que muitas pessoas queriam lhe ouvir, muitas pessoas têm acompanhado seu trabalho lá na escola, porque os advogados estão antenados na escola, né? Mas também o tema, obviamente, chama muito atenção, acho que confirma aquela minha tese inicial, de que a gente ainda vai precisar conversar muito sobre esse assunto. Eu quero lhe agradecer, tá, pela presença. Como o tempo tem 1 minuto e 30, mas eu quero lhe passar a palavra para suas considerações finais. Desculpa, sempre termina assim apertado, mas é que a gente quer aproveitar ao máximo. Não, imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade que você está dando para a gente mostrar como a gente trabalha, né? O pessoal está podendo ver que nem todo funcionário público é ruim, né? Que a gente está aqui à frente trabalhando aqui nessa época de pandemia, a gente está trabalhando em casa aqui 10 horas por dia, então eu te agradeço muito a oportunidade
Me coloco à disposição, se surgirem mais dúvidas, você quiser me mandar, inclusive por e-mail, pode mandar por e-mail da junta, eu te respondo, se algum colega tiver dúvida. Estou à disposição de vocês também. Tá ótimo, muito obrigado. Vou terminar com um comentário da Débora aqui, dizendo que excelente ser humano, estou encantada. Parabéns pelas palavras. Faço delas minhas palavras, Obrigada. reforçando o que você acabou de dizer, a importância de valorização das carreiras, a importância de valorização dos servidores que fazem um excelente trabalho, que tocam esse país à frente. Eu acho que isso é muito importante, né? Valéria, muito obrigado. Colegas, muito obrigado por estarem conosco. Nos vemos na próxima terça. Então é isso. Um forte abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.